Seja um sonho de liberdade, como em Prison Break ou Fuga das Galinhas, fugir da prisão tornou-se um feito celebrado no mundo cinematográfico. No entanto, na vida real, conseguir realizar uma fuga de uma prisão de segurança máxima é muito mais difícil. Hoje vamos conferir algumas das pessoas que conseguiram e provaram que nenhuma cadeia pode prendê-las. Eu sou a Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. O Homem Cobra. Nem todas as fugas da prisão são gloriosas e memoráveis, mas para quem está preso, a escolha entre a liberdade e a dignidade não parece ser muito difícil. Em 2016, na Rússia, o detento Rustav resolveu tirar vantagem de seu tamanho pequeno para escapar da prisão. Rustav, condenado a 25 anos por roubo, não aceitaria ficar preso por muito tempo. Apelidado de Homem-Cobra pela imprensa russa, Rust percebeu que era magro o suficiente para se contorcer e escapar de sua cela através de uma porta de comida. A única coisa que o atrapalhava era a resistência do tecido de suas roupas. Então ele se despiu e começou a se contorcer até sair pelo corredor. A câmera de segurança registrou o momento em que ele se emergiu do outro lado e começou a se vestir como se nada tivesse acontecido. Em seguida, ele simplesmente caminhou pelo corredor em direção à liberdade. E, segundo podemos dizer, ele nunca foi preso novamente. De todos os métodos inimagináveis, com certeza esse ainda não tinha passado pela sua cabeça. E essa interrupção que eu dei aqui no vídeo, eu prometo ser rápida, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e nos ajuda a bater a nossa meta de 1000 inscritos nos próximos 3 meses, fechou? Vamos voltar pro vídeo. A fuga da Alcatraz. Poucas prisões alcançaram tanta fama quanto a Alcatraz. E se você duvida, saiba que ela foi referenciada nos Simpsons. E o que pode superar isso? Houve muitas tentativas de fuga de Alcatraz, mas a mais lendária de todas ocorreu em junho de 1962. Para aqueles que não estão familiarizados com Alcatraz, essa penitenciária federal funcionou de 1934 até 1963. Ela está localizada em uma ilha a cerca de 2,4 quilômetros da costa de São Francisco, na Califórnia. Ou seja, mesmo que você escapasse da ilha, como exatamente alcançaria o continente? Alcatraz não é assim por acaso. A instalação foi planejada para abrigar os mais problemáticos de outras prisões. E por isso, a reputação de ser inescapável acompanhou a penitenciária durante boa parte de sua história, pelo menos até a chegada de Frank Morris. Frank Morris não era um criminoso qualquer. Um teste de QI o colocou entre os 2% da população americana da época. Se alguém era capaz de escapar de Alcatraz, esse homem era Frank. E ele decidiu levar essa hipótese às últimas instâncias, junto com os outros detentos, Ellen Weston e Clarence Youngling. Frank começou a planejar a fuga. Atrás de cada cela havia um corredor de 90 centímetros para ventilação. Conforme os meses passavam, Frank sorrateiramente roubou quantos presos conseguiu. Também roubou um aspirador. Com a sua genialidade característica, ele pôde combinar os pregos com um aspirador para criar uma furadeira imperfeita, mas funcional. Ao longo de 6 meses, Frank e seus comparsas se alternaram para abrir uma passagem para os túneis de ventilação. O maior defeito desse plano era, obviamente, o barulho estrondoso da furadeira. Frente a isso, a passagem foi mantida com acordes de instrumentos musicais, mantendo o progresso escondido dos guardas. Na noite da fuga, eles usaram papel machê para simular suas cabeças nas camas e enganar os guardas. Chegando à beira da ilha, eles puderam navegar em um bote improvisado que Frank construiu com capas de chuva. Porém, nem tudo saiu como esperado. A parede falsa que Ellen West usava para esconder seu túnel estava desgrudando, na iminência de revelar o seu disfarce. Então ele resolveu usar cimento para mantê-la no lugar, mas o cimento secou, selando a passagem para sempre. Ele ficou em Alcatraz para contar a história da fuga. O que aconteceu com Frank e os outros que escaparam? Infelizmente, nunca podemos saber. Uma investigação conduzida pelo FBI concluiu que eles nunca chegaram à costa. Em algum momento, o bote teria se despedaçado e eles perderam suas vidas no mar. Porém, há rumores de que eles sobreviveram e chegaram ao Brasil. Convenhamos, se alguém é capaz de sobreviver a essa viagem é Frank e seus comparsas. Você acha que eles conseguiram ou não? Diga aqui nos comentários.
El Chapo. Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, é considerado o maior criminoso da história do México. Ele é o chefe de um dos quartéis de drogas mais notórios do país e, consequentemente, é um multimilionário. Quando ele foi preso pela segunda vez, as autoridades acharam que esse seria o fim do lendário criminoso, mas El Chapo tinha outros planos. Na prisão, ele tomava banhos longos e demorados, mas não estava se esforçando para ficar ensaboando e deslizar entre as barras de sua cela. Na verdade, ele estava cavando uma passagem de 10 metros de profundidade que dava acesso a outro túnel subterrâneo, preparado por seus capangas para sua fuga. Assim, em 11 de junho de 2015, os guardas notaram que os banhos de El Chapo estavam ainda mais longos do que o normal. Quando foram conferir se algo estava errado, encontraram um buraco do túnel, mas nem sinal de El Chapo. O túnel levava a um terreno em construção, onde ele provavelmente, ainda cheio de shampoo, montou em uma moto e dirigiu-se para a liberdade. Mas isso não chega nem aos pés de sua primeira fuga, pois o que acabamos de contar foi apenas a sua segunda escapadela. Em 2001, El Chapo foi encarcerado e começou a subornar todos os funcionários da prisão. Com quase todos os guardas em sua folha de pagamento, ele conseguiu persuadi-los a deixá-lo fugir. Um dos funcionários saiu da prisão com um carrinho de roupas sujas, e dentro do carrinho estava o próprio El Chapo. Javier Cambeiros, o funcionário, foi imediatamente preso por facilitar a fuga, mas El Chapo ficou livre até a sua segunda prisão, que relatamos acima. Porém, ele não aproveitou sua fuga por tanto tempo quanto da primeira. Após 2 anos, El Chapo foi capturado e agora permanece aprisionado. Mas por quanto tempo? Ninguém sabe. O homem que nenhuma prisão pode conter. O mais famoso Yoshi, conhecido por servir de montaria para o Mario, no Reino Cogumelo. Yoshi Shiratori é conhecido como o homem que nenhuma prisão pode segurar. Esse japonês já escapou de tantas prisões que prova que ninguém odeia estar encarcerado tanto quanto ele. Inicialmente acusado de roubo e assassinato, ele foi preso na prisão de Aomori. Porém, 3 anos depois, observando a rotina, ele conseguiu abrir a tranca de suas próprias algemas e escapar. Ironicamente, descobriu-se depois a sua inocência em relação à acusação de assassinato. Mas quando ele foi recapturado 3 dias depois, foi condenado à prisão perpétua e enviado para cumprir a pena na prisão de Akita. No entanto, Yoshi conseguiu escapar de Akita ao subir pela parede durante a noite, chegando até uma janela de ventilação. Finalmente, ele conseguiu afrouxá-la o suficiente para que a janela se abrisse, acessando assim o telhado. Devido a uma forte tempestade na noite da sua fuga, os guardas não ouviram seus passos. Depois de escapar de 2 prisões e achar tudo isso entediante, Yoshi decidiu deixar o Japão, mas mal sabia ele que o futuro tinha outros planos. Um dos antigos guardas de Akita, que era mais simpático a Yoshi, disse que ele não conseguiria sair do país. Então Yoshi foi entregue novamente às autoridades japonesas. Ele foi transferido para a prisão de Abashiri, uma instalação equivalente a Alcatraz, reservada apenas para os piores dos piores. Porém, nem mesmo esse lugar seria capaz de domar o espírito de liberdade de Yoshi. Todas as manhãs, ele derramava sopa de miso na tranca de sua cela. O líquido foi corroendo e enfraquecendo a porta até que, em 26 de agosto de 1944, durante o blackout de guerra, Yoshi teve a oportunidade que tanto esperava: deslizar pelo espaço da porta da comida de sua cela. No entanto, ele foi capturado ou marcado, e depois de roubar tomates para comer, finalmente parecia que o governo japonês já tinha aguentado Yoshi por tempo demais. Após 4 fugas da prisão e a morte do fazendeiro, Yoshi foi sentenciado à morte e enviado para a prisão de Sapporo, para esperar o dia da sua execução. Lá, ele foi mantido em uma cela especial, vigiada exclusivamente por 6 guardas armados e sob vigilância 24 horas por dia. Era um teste supremo para as habilidades de Yoshi. No entanto, acontece que Yoshi não era um ninguém. Caso contrário, ele não estaria nessa lista. Assim, em 1947, a sopa de miso salvou Yoshi mais uma vez. Usando a colher com a qual comia a sopa, ele conseguiu cavar um túnel do chão de sua cela para fora da prisão de Sapporo. Após anos, seu caso foi revisto e ele foi absolvido da morte do fazendeiro, sendo considerado legítima defesa.
No entanto, dessa vez, ele foi condenado a 20 anos por suas 4 fugas da prisão e decidiu respeitar o sistema judiciário japonês. Ele cumpriu essa pena com excelência e foi liberto por bom comportamento em 1961. Yoshi viveu até 1979, quando teve um ataque cardíaco. Mas me diz aí, qual dessas fugas você achou mais impressionante? Se você fosse preso, aceitaria cumprir a pena ou procuraria o seu próprio caminho para a liberdade? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, beleza? Curta o vídeo, confira outro aqui na tela, se inscreve no canal e ativa as notificações. E lembre-se que evitar fazer algo que te leve à prisão é a melhor maneira de escapar dela. Até a próxima. Tchau, tchau.